Se tem uma coisa que está todo mundo se perguntando é onde está Jack Grealish. Até porque, cara, já tem mais de um ano que ele não marca nenhum gol pelo Manchester City. Pra você ter noção, a última vez que Grealish balançou as redes foi contra o Crystal Palace no dia 16 de dezembro de 2023, ou seja, já passou aí mais de um ano e pouquinho. E obviamente para um ponta e meia é muito tempo sem marcar gols. Olhando um pouco para os números ali na temporada 23-24, a última temporada, foram 36 jogos, apenas 3 gols e 3 assistências. Números muito baixos para um jogador de futebol, cara. Querendo ou não, se fosse um volante, a gente ficaria calado, até porque, poxa, volante muitas vezes mais defensivo, mas o Grealish atua tanto pelas pontas como também ali de meia. Na atual temporada e no momento onde estou gravando esse vídeo, já foram 18 jogos, nenhum gol e apenas 2 assistências. Novamente, para um jogador ali da forma que o Grealish joga, é números muito baixos. Se tem uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, inclusive em vídeos recentes, é que os números apenas de estatísticas, eles não querem dizer muita coisa, até porque muitas vezes o cara joga um futebol extraordinário em uma partida inteira, mas números ali não fazem parte. Às vezes o cara dá um passe ali para gol e o jogador acaba errando, seu companheiro de equipe erra, ou ele cria toda uma jogada que resulta em gol e isso não sai ali. Às vezes o cara faz um papel ali extraordinário dentro de campo, mas que nos números não são contados. Então, obviamente, os números por si só não querem dizer nada. Mas se você assiste aí partidas do Manchester City, você tem visto que o próprio papel de Grealish dentro de campo, ele que usa a 10 do time, é um papel muito razoável. Ele não tem feito bons jogos como a gente sabe que ele poderia fazer. Não sei se talvez você é muito novo, quem sabe, né, assiste futebol aí um pouco mais recente, mas cara, o Grealish na época que ele jogava pelo Aston Villa, ele tinha um futebol encantador, de verdade mesmo. Ele jogava um futebol muito incrível, ele tinha muita qualidade ali com a bola nos pés, ele tinha muitos recursos, tinha drible, tinha passes incríveis, fazia também gols, enfim, o cara jogava uma verdadeira classe extraordinária pelo Aston Villa. Mas desde que ele chegou aí no Manchester City, e olha só, cara, ele é simplesmente a contratação mais cara da história. Grealish chegou aí no Manchester City pelo valor de 117 milhões de euros, ou seja, ele é a contratação mais cara da história do Manchester City e convenhamos, é um dos jogadores que menos jogou com essa camisa aí, se a gente for recapitular. Pela grana que foi investida nele, é muito pouco resultado entregado dentro de campo. Mas a grande verdade é que a culpa não é somente dele. É claro que o jogador tem sim suas parcelas, mas se a gente for olhar também para a forma com que o Guardiola faz, cara, é algo assim que às vezes não dá para entender. Coloca muitas vezes o cara para jogar fora de posição, às vezes tenta inventar muita coisa para um jogador que ele não é acostumado a fazer. Isso vai cada vez queimando o jogador e tirando a confiança dele. E eu tô falando isso nada contra o Guardiola, até porque é um dos maiores técnicos da história, o cara é simplesmente extraordinário. Mas convenhamos que quando ele fala ali de pontas, ele é sempre muito ruim. O Guardiola não consegue muitas vezes usar seus pontas e isso não é de hoje. Se você for olhar para o Sterling, antigamente jogava um futebol incrível, depois de um tempo começou a parar de render. O próprio Mahrez muitas vezes jogava pelas pontas e fazia um futebol incrível. O Guardiola uma hora conseguiu fazer com que ele rendesse menos. Olhando mais para trás um pouco, o próprio Sané, isso eu tô falando somente do Manchester City. E Grealish é mais um ponta que tinha uma habilidade incrível, mas que parece que o Guardiola não deixa seus pontas ou seus jogadores fazerem ali um futebol arte. Se você olhar para o próprio Kevin De Bruyne, quando ele jogava ali no Wolfsburg e em outros clubes, ele fazia ali papéis muito importantes de drible, ele driblava, tocava, dava incríveis passes, mas parece que quando o jogador vai pro Guardiola, tudo dele tem que ser mais simples. Eles querem que os jogadores joguem com um padrão de toque de bola, de já solta a bola rápido, e na minha opinião, para alguns jogadores isso é muito ruim. E pro Grealish é ruim demais, porque ele era um jogador que estava sempre muito com a bola no pé, tentava um drible, arriscava uma incrível jogada, e quando você olha para ele hoje, não faz isso. E isso não aconteceu apenas com Grealish, eu citei alguns dos nomes que isso aconteceu, mas se você for olhar durante a carreira do Guardiola, por mais que é uma carreira incrível, ele muitas vezes acabou nerfando muitos jogadores. Eto'o também é um exemplo, o próprio Ibrahimovic, na minha opinião, é um exemplo, dentre outros nomes que eu poderia citar
vários nomes durante esse vídeo aqui. Então assim, cara, fazendo um retrospecto geral, o Grealish tem suas parcelas de culpa, tem sim, a gente não pode negar isso, mas a grande verdade é que o Guardiola, ele consegue muitas vezes queimar muitos jogadores, principalmente parece que quando os jogadores são pontas, ele não consegue usar os pontas de uma forma boa. O ponta geralmente é aquele cara que desequilibra a jogada, que parte pra cima, tenta colocar na linha de fundo ali, cruzar uma bola para a área, ou quem sabe até mesmo, né, chegar pra diagonal, bater, mas muitas vezes o Guardiola acaba queimando seus pontas, e na minha opinião o Grealish é um jogador desse. Muitas vezes ele coloca ele para ficar jogando de meia e fazendo uma posição ele mais recuada um pouco, e na minha opinião isso acaba atrapalhando também o próprio Grealish, que é um jogador que pega muito a bola, parte muito para cima, e que no Manchester City parece que não tem tanto esse espaço para estar jogando o futebol que ele sempre foi acostumado. Para não ficar somente nas minhas palavras, assiste aí agora um pouco do que o Grealish fazia no Aston Villa. Talvez se você não lembra ou não acompanhava, talvez é muito novo, se liga aí. Enfim, cara, como eu falei, cada um tem suas parcelas de culpa, Grealish também tem, mas na minha opinião o Guardiola tem acabado com o futebol de Grealish. E na minha opinião, um jogador que poderia aí, né, nas próximas temporadas, quem sabe buscar um novo destino, né? Assim que seu contrato acabar com o City, quem sabe para outro clube como um Arsenal, eu acho que ele também poderia, quem sabe, até mesmo mudar de liga, apesar de que eu acho que o Grealish gosta de ficar ali mesmo na própria Premier League, ele que é inglês, poderia, obviamente, cara, quem sabe voltar pro Aston Villa ou ir para um Arsenal, ir para um time que vai dar a oportunidade dele jogar o que ele sabe, porque na minha opinião, Guardiola tá queimando o Grealish e isso não é novidade, porque não é o primeiro jogador que isso acontece nas mãos do Guardiola. Lembrando que esse vídeo em si não é um ataque ao Guardiola, estou falando somente uma verdade aqui, que infelizmente isso acaba acontecendo. Por mais que ele é um técnico extraordinário, muitos jogadores acabam perdendo qualidade quando estão com ele. É uma grande verdade e isso a gente precisa falar e óbvio também aceitar. Mas enfim, se tu curtiu o vídeozão, deixa o like que óbvio você vai me ajudar muito. Que Deus te abençoe muito, você possa ter uma incrível semana.
vai estar mostrando outros vídeos na tela aí, então assiste. Que Jesus possa te abençoar, meu amigo. Não sei talvez pelo momento que você está passando, mas independente de momentos, Jesus ele está sempre conosco e isso é o que importa. A presença de Jesus conosco. O resto, meus queridos, o resto a gente conquista devagarzinho, mas o importante é que ele pagou o mais alto preço pela nossa vida e hoje a gente pode ter paz, plenitude com Deus e isso graças a Jesus é o mais importante. Tamo junto, que ele abençoe vocês, um forte abraço, assiste outros vídeos aí, é nóis e falou!